Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa, que é a biologia. E hoje nós falaremos sobre os procariontes, mais especificamente as árqueas. Tudo bem? Numa segunda aula, nós vamos tratar das bactérias com as suas características gerais, o seu metabolismo energético e a sua reprodução, certo? E em seguida, falaremos somente das doenças bacterianas. Então, vamos começar aqui com algumas informações sobre as novas tendências na classificação dos seres vivos. Pessoal, no ensino médio, o sistema de classificação mais utilizado é aquele proposto em 1969 pelo estadunidense Robert Whittaker, tá? Que divide os seres vivos em 5 reinos, que a gente conhece muito bem. O chamado reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia e o reino Planta. Tranquilo? Nessa concepção, bactérias e cianobactérias estão reunidas dentro do reino Monera, que abrange todos os seres unicelulares e procariontes. Porém, recentemente, foram descobertos micro-organismos denominados arqueobactérias, que, embora procariontes, apresentam alto grau de semelhança genética e bioquímica com os organismos eucariontes, assim como a gente. Assim, alguns taxonomistas estão propondo uma outra forma de classificação de seres vivos, incluindo um taxon acima de reino, o taxon domínio. Tá? É como se fosse um super-reino. De acordo com essa proposta, os seres vivos estariam enquadrados em 3 domínios: o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. O domínio bactéria abrangeria o reino eubactéria. O domínio árquea abrangeria o reino árquea. E o domínio eucária abrangeria os reinos protista, né, ou protoctista, o reino fungi, o reino animalia e o reino planta. Tudo bem, galerinha? Repare que nessa nova proposta, os seres procariontes estariam presentes em 2 domínios. No domínio bactéria, estão englobadas as chamadas eubactérias, que são as espécies de bactérias e cianobactérias mais conhecidas, bem, que são unicelulares, procariontes com parede celular constituída de peptidioglicanos. E no domínio árquea, há apenas espécies de arqueobactérias, que são unicelulares, procariontes com parede celular constituída por polissacarídeos ou proteínas. Tudo bem, então? Vamos dar uma olhadinha, então, em mais algumas informações. Aqui nós temos um cladograma, uma árvore filogenética, tá? Demonstrando, então, um ancestral procarionte. Tá? Esse ancestral houve uma ramificação, olha só, aqui nós vamos ter o reino eubactéria, tá? No chamado domínio bactéria, tranquilo? Ele veio para essa outra ramificação, onde nós tivemos aqui, no caso, o reino árquea, né? Fazendo parte aqui do domínio árquea, tudo bem? Mais especificamente, aqui houve uma outra ramificação. Ó, então, houve aqui, no caso, o surgimento dos eucariontes, beleza? Nesse nó aqui, tá? Onde nós tivemos aqui, então, o surgimento do reino protista, tá? Aqui do reino planta, mais aqui o reino fungi e o reino animalia, que fazem parte, então, do domínio eucária. Tudo bem? Então, essa árvore filogenética, para a gente entender aqui o esquema da história evolutiva desses organismos, tá bom? Se a gente verificar aqui nesse cladograma, dá uma olhadinha aqui, ó, no surgimento dos eucariontes. Então, o reino árquea, né, as chamadas arqueobactérias, né, estão mais próximos aqui dos eucariontes, aqui no domínio eucária, do que no domínio bactéria. Ou seja, então as árqueas são mais próximas evolutivamente, né, dos eucariontes do que desses procariontes aqui. Tudo bem? Que são as bactérias, tá?
Lembrando que elas também são procariontes, tá certo? Só que geneticamente mais próximos dos eucariontes. Entendido isso? Belezinha? Vamos lá então para mais uma informação. Galerinha, no caso das árqueas, né, as espécies de arqueobactérias vivem em lugares inóspitos para a maioria dos seres vivos. Por isso que são denominadas árqueas, que significa antigo, do grego. Tudo bem? Pois vivem em situações ambientais extremas, semelhantes às condições existentes nos primórdios da formação da vida na Terra há bilhões de anos. Tá? Então, nós vamos ter aqui 3 grandes grupos de árqueas. Vamos ter as chamadas árqueas halófilas, são arqueobactérias que sobrevivem em ambientes aquáticos de alta salinidade, por isso halófilas. Tá? A maioria das espécies de halófilas fazem um tipo particular de fotossíntese. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nisso mais lá na frente, tá? No metabolismo energético. Tá? Então, aqui nós sabemos que elas são autótrofas. Tranquilão? As metanogênicas são as arqueobactérias anaeróbias obrigatórias. Tudo bem? Então, aquelas que não precisam estar na presença do oxigênio. Como elas são anaeróbias obrigatórias, na verdade, elas só vivem na ausência do oxigênio. Tá certo? Então, capazes de decompor a matéria orgânica e liberar metano, comuns em pântanos e no tubo digestório de cupins e vertebrados herbívoros. Tá? Então, nessas regiões onde você vai ter a ausência do oxigênio, você tem aí as bactérias anaeróbias, no caso aqui chamadas de metanogênicas. Tudo bem? E o terceiro grupo, as termófilas, que são arqueobactérias que sobrevivem em ambientes aquáticos de temperaturas elevadas, entre 60 graus e 150 graus, tá? Como fontes termais superficiais e submarinas, tá bom? Bom, esses são os 3 grupos aí de arqueobactérias, ou melhor, árqueas, né? Porque esse termo arqueobactéria não está sendo mais utilizado e utiliza-se somente o termo árquea, beleza? Assim como nós vamos ter nas bactérias um chamado grupo eubactérias, as bactérias verdadeiras, como as árqueas são denominadas assim, árqueas, as bactérias, né, as eubactérias serão denominadas de bactérias somente, não mais precisando aí ser chamada de eubactérias. Tranquilo, galera? Então, a primeira parte aqui dos procariontes que eu queria mostrar para vocês. Na próxima aula, nós trabalharemos, então, as bactérias. Legal? Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.